final de novembro, a gente recebeu no programa o advogado condominial Eduardo Rachid, que falou um pouco sobre de quem pode ser a responsabilidade quando acontece um acidente ou um incidente nos condomínios. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal do YouTube da TV Aparecida, tá? E nesse dia, muitas foram as perguntas que chegaram. Por isso, hoje, o Eduardo volta a participar do nosso programa para responder a sua pergunta. E se você já tem alguma dúvida, manda para o nosso WhatsApp 12 3104 1212, hashtag EuNaTV. Boa tarde, doutor Eduardo, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Um bom 2024 para todos nós aí. Para nós, feliz ano obrigado, novo. Viu, pela presença. Eu que agradeço o convite novamente. Que seja um ano tranquilo para quem mora nos condomínios, que as pessoas fiquem mais pacientes, né, doutor? Que o espírito natalino reine aí durante o ano todo aí para os síndicos e para os moradores. Ele é uma comediante, doutor. É uma piadista. Conviver é difícil, a gente sabe, né? Só para recapitular aqui, a gente falou bastante sobre a lei, mas, doutor, para quem mora em condomínio, por exemplo, se a pessoa se sente lesada, onde que ela tem que procurar? O que que ela tem que procurar? Lembrando em novembro que nós falamos, das 3 regrinhas básicas que a gente tem que observar, a gente tendo ou não tendo conhecimento da lei. O primeiro conhecimento é a salubridade, o segundo, a segurança e o segundo, o sossego. Então temos que verificar se a gente está infringindo alguma dessas 3 regrinhas. Verificando e incomodando, a primeira pessoa que você tem que procurar dentro do seu condomínio é o síndico ou a síndica. E aí relatar o problema para ele, para que ele possa orientar você qual procedimento ele deve tomar. Doutor, falar em sossego, assim, é muito breve. As pessoas acham que a lei do silêncio é após as 10. Não é, né? Na verdade, ela se aplica em qualquer horário do dia, né? O que é importante não é porque você, por exemplo, eu tenho um gosto de música, gosto de rock and roll, por exemplo, e vou ligar no último volume às 10 horas da manhã. Não, está no horário, ainda não está 10 da noite. Não pode. Você está afetando o sossego dos demais moradores. E é importante verificar o quê? Cada município tem sua legislação com relação ao nível de decibéis de ruídos. Então é importante observar, durante o período da manhã é 1 decibéis, à noite é outro. Regiões com perto de hospitais é um outro tipo de decibéis de ruído, então tem que ficar atento a essas questões. Mas depois das 10, que nem culturalmente nós falamos, é praticamente silêncio total. Silêncio absoluto, minha gente, viu? Absoluto. Vamos para as perguntinhas e a gente vai desenvolvendo? Então coloca pra gente a primeira perguntinha. Olá, Abiléu e doutor, é da Cida. Como obrigar o condomínio a colocar hidrantes individuais? Doutor, primeiro, é obrigação do condomínio colocar hidrantes individuais? Olha, a pergunta dela é muito importante, não só a colocação de hidrante, como o condomínio também, quando você vai fazer a renovação do AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, pelo menos no estado de São Paulo a gente chama de AVCB, outros estados têm outra nomenclatura, é você saber como utilizar. Esse é o principal ponto que a gente tem que ficar atento. O hidrante, ele por si só, como os demais tipos de extintores, é obrigatório. Entretanto, quem faz esse dimensionamento é o Corpo de Bombeiros. Ele que vai falar a quantidade de hidrantes que tem que ter a cada tantos metros, a quantidade de extintores, quais os tipos de extintores, é pó, é água. Então, o Corpo de Bombeiros é que vai delimitar todo esse sistema de segurança do edifício. Precisa ter uma brigada de incêndio ali dos próprios moradores? Não? A brigada, a gente chama treinamento de brigada de incêndio, não é uma brigada propriamente dita, mas você tem que ter um número mínimo de moradores por andar, ser treinado para quando acontecer um incidente, poder estar preparado para estar solucionando a questão. E aí, por exemplo, quem mora nos condomínios, ele pode, observar a validade, e perguntar para o síndico se, tá na hora, já faz tempo que não troca. Ele tem esse direito? Ele tem esse direito de estar verificando, mas é sempre importante, o síndico e a síndica geralmente já colocam esse tipo de programa de prevenção na previsão orçamentária, porque já está inserido no plano de manutenção anual do condomínio. Boa, então você está pagando, você vai lá e fala assim, deixa eu ver se trocou mesmo. Já está pagando. Agora tem uma dica importante também para isso. Às vezes o morador, quando a gente manda, por exemplo, uma advertência, uma conversa com ele, olha, você não pode deixar aquele vasinho, aquele parapeito, ele acha que a gente está implicando com enfeite, independentemente do gosto. Geralmente porque os edifícios acabam proibindo de ter objetos no hall, ali na área comum.
Porque justamente no momento de evacuação rápida, no momento de incêndio, para você não ter nenhum material que você possa vir a tropeçar, cair, alguém que tem dificuldade de locomoção, um idoso também se machucar, um material de propagação de fogo maior. Então, isso não é implicância, é técnica mesmo para assegurar a segurança de todos. Faz todo sentido. Perfeito, faz mesmo. Todo sentido. Vamos ver aqui mais uma perguntinha de WhatsApp. Coloca pra gente da Silvia Rossini. Passa 4 Minas Gerais. Boa tarde. Moro em um condomínio e o apartamento de cima tem uma criança que faz muito barulho. Já conversei com a síndica e a mesma disse que não pode aplicar advertência nem multa. Essa informação é verdadeira? Como proceder neste caso? Um beijo a todos. E aí, doutor? Vamos responder a Silvia da minha querida Minas Gerais. Silvia, a advertência ela pode ser aplicada. É importante a gente sempre observar o regramento do regimento interno. Em quais condições cabem uma advertência, cabe uma multa, quais os tipos de penalidade que tem. Via de regra, a gente sempre recomenda um bate-papo anteriormente da síndica ou algum profissional contratado pelo síndico e a síndica para estar conversando com essa unidade. Não deu efeito, manda-se a notificação de advertência para estar relatando o problema e pedindo providência para que seja sanada a questão propriamente dita. O que é importante a gente estar averiguando nessa questão é que o síndico ele não pode agir sem provas. Então ele tem que ter prova para que você não impute a alguém uma falsa infração, alguma conduta que não esteja contra o regimento interno. Então o síndico ele tem que tomar esse cuidado para ver, vamos dizer, se não está cometendo uma injustiça, vamos dizer assim, um erro. Porque às vezes já aconteceu em casos ali no dia a dia nosso, de vizinhos que tinham rixas. E propositalmente acabava imputando falsas infrações um imputava ao outro falsas infrações. Então esse cuidado é muito importante ter. Pode falar, Na questão da segurança, deixar os sapatos ali no hall também, isso é permitido? O sapato da sua... Eu não entro com um sapato na minha casa e deixo ali no meu capacho, ali no meu de área comum. Isso também é permitido? Então, na época da pandemia, a gente descobriu essa prática. Vamos dizer que no Oriente, no Japão, China, o oriental ele tem esse costume de deixar o calçado na porta da casa, do apartamento. Entretanto, nós não devemos deixar justamente por essa questão numa evacuação. Então, o aconselhamento é o quê? O apartamento, o proprietário pegar, o morador fazer um cantinho, uma prateleira, olha, vamos deixar aqui, mas deixar no interior da unidade. Isso é o mais importante. É um bom senso também, né? Isso. E doutor, quando a gente estava falando de criança, também é necessário ter esse bate-papo anterior, porque a gente sabe que algumas crianças têm problemas de audição, que algumas crianças, de repente, precisam e têm necessidades especiais, e às vezes esse barulho vem decorrente a isso, para que também não se cometa uma injustiça, né, doutor? Porque isso também é necessário saber. A gente pensa muito assim, até quando a gente vai fazer, você vai escolher o teu apartamento para morar, é você fazer, mais ou menos, traçar o perfil. Qual que é o público daquele apartamento, quem que mora, faixa etária, está perto da onde, está perto da área de lazer, perto da piscina. Sou uma pessoa mais velha, não gosto muito de barulho. Você vai comprar um apartamento do lado da piscina, vai comprar do lado da quadra. Outra questão muito importante que a gente trabalha muito em condomínio, que é uma palavra-chave que tem que ser em voga mais em 2024, que é a inclusão. E dentro dessa inclusão a gente envolve a acessibilidade, a gente envolve muita questão da criança, da pessoa com autismo, que exige uma série de cuidados, que são movimentos às vezes, involuntários, que você não tem intenção de agir. Então, eu falo ali, o síndico, ele tem que ser, ele como líder ali daquela comunidade, ele tem que fazer esse trabalho social de inclusão para que, se não conseguir solucionar o problema, amenizar o problema, ou então procurar soluções para que essa interação possa vir a acontecer. Até para informar, né? Isso. Olha, isso acontece por isso, eu conheço, enfim, né? Correto. Vamos para a próxima pergunta. Neiva da Silva, de Serra Espírito Santo. Boa tarde a todos do Santa Receita. Preciso muito da ajuda de vocês. O que fazer quando o apartamento vizinho exala mau cheiro por falta de higiene com os pets? Eita. E aí, doutor? Boa, Neiva, obrigado. Essa, boa Neiva, a pergunta é corriqueira e a gente vai voltar naquela regrinha do começo dos 3 S's, segurança, saúde e salubridade. A indagação da Neiva já afeta o quê? A salubridade, a saúde ali do edifício,
não só por causa do odor, mas por questão de saúde. O que nós recomendamos é a Neiva lavrar uma ocorrência para o síndico ou para a síndica do apartamento, do condomínio dela, comunicar ao síndico, a síndica, ou algum preposto nomeado pela síndica, o síndico ir ao local, verificar, constatando, ou a gente fazer aquela mediação, ou já encaminhar uma advertência propriamente dita. Mas isso daí é de suma importância e, infelizmente, ocorre com certa frequência nos condomínios. E aí você fala, você não gosta de pet. Hoje é normal, o mercado de pets vem fomentando, os pets eles têm até uma função medicinal, principalmente na questão psicológica, principalmente quando você vai para um público mais da terceira idade. Então, para a criança, na primeira infância, ali, que você começa a criar laços ali. Então, é importante a presença do pet nisso, mas é importante os donos também pensarem como que a coletividade vai reagir nesse tipo de caso. Uma situação Cuidado. difícil, né? Complicada, né? E o cuidado, né? Exatamente. Porque quando a gente tem, né, um bichinho ou a nossa casa, a gente tem que tomar cuidado, né? Tem, E isso tem. vai da higiene, vai do barulho, vai de tudo. E Tem não mais- é só a saúde dos moradores, é a saúde do próprio animal Do próprio também. pet, é. Exatamente. Sim, Porque verdade. quer dizer que você não está cuidando dele, É, como isso daí é deveria, verdade. né? Doutor, tem mais uma pergunta de pets aqui pra gente, ó. O condomínio pode exigir que se carregue os cães no colo para sair ou entrar nas áreas comuns? Um cão pode ter um peso inviável para ser carregado? Boa tarde, Angélica. Pergunta da Angélica. E aí, Boa, doutor? Olha, a pergunta, assim, já tem decisão, não é o que o Rashid acha. É uma opinião, uma decisão que já vem do Superior Tribunal de Justiça, onde já, em decisões reiteradas dos tribunais, vem falando que não pode obrigar o dono do animal a carregar ele no colo. Por que a gente diz isso? Imagine uma pessoa que tem deficiência visual, tem um cão-guia, como é que vai carregar? Uma senhora de 80 anos, por exemplo, vai carregar um labrador que não tem condições físicas. Então, a obrigatoriedade de carregar, não. Mas o dono do animal, ele tem a obrigatoriedade de tomar cuidado com relação a como que vai andar com ele na área comum do condomínio, verificar se no regimento interno do condomínio está regulamentando por onde você pode transitar ou não com ele, tomar cuidado se o animal fez a necessidade fisiológica de fazer a higienização do local. Outro ponto que é obrigatório, pelo menos no estado de São Paulo, cachorros de porte médio para grande que tem uma certa característica violenta, como um exemplo, um Rottweiler, um Pitbull, um Doberman, você ter que usar focinheiro, encurtador. Então, são regrinhas que você tem que estar acompanhando para você estar protegendo os demais moradores, porque, infelizmente, já aconteceu caso prático dentro do escritório, infelizmente, de animais agredirem uma criança e ter dano estético e por aí vai. E é perigoso, né, doutor? E a gente conhece o cachorrinho que a gente tem, a gente sabe às vezes também o que pode acontecer e locais que você deve andar com ele, né? Porque já tem o local certo que é para evitar algumas coisas. O que a gente tem que... O principal mesmo é o comportamento do dono do animal. Porque a gente sempre acha que o animal da gente é dócil. Lógico, a gente trata com características para que ele seja dócil. Mas a gente não tem um controle total sobre o instinto dele. Se nós somos seres humanos, que temos a nossa racionalidade, a nossa inteligência, de vez em quando a gente já sai do plume, imagine... Isso aí é verdade. Imagine um Exatamente. ser assim. Então esse é o principal comportamento do dono. Com certeza, doutor, Boa, muito doutor. sensato. Pedro Augusto de Niterói, Rio de Janeiro. Olá, boa tarde, Abi, Léo e doutor. Caso um morador sofra um acidente diante de um piso molhado, de quem é a responsabilidade? Boa, Pedro. Pedro. E aí, doutor? A responsabilidade, a gente tem que analisar o caso em si em concreto. A pergunta do Pedro é bem pertinente, porque qual orientação a gente sempre procura passar para os síndicos e síndicas? Ou então, principalmente, para a empresa que vai estar executando a limpeza e higienização do teu condomínio. Vamos lavar aquela área? Coloca um aviso antes nos quadros. Olha, vai ter a lavagem da garagem, tal dia, tal horário. Se você vai limpar, passar um pano no corredor, deixar aquela... que a gente sempre vê em supermercados, piso molhado. Isso daí resguarda o condomínio de eventuais prejuízos de responsabilidade civil. Isso daí resguarda. A partir do momento que você sinaliza, se comunica, o condomínio está se resguardando. Entretanto, se não fizer essa comunicação, ele pode vir a ser responsabilizado por eventual dano que porventura venha acontecer. Boa. Muito bom. Bom, né? Muito bom. O que o doutor responde, a gente vai pensando, né? É muito sensato, né, doutor?
Se a gente Olha. colocar a nossa cabeça para pensar um pouquinho, você fala, nossa, mas isso aqui seria o correto ou não, né? É. Acho que se a gente parar um pouquinho e pensar, a gente já tem resposta para algumas coisas, né? Tem. E a regra de um condomínio não é a Constituição Federal, né, doutor? Como você disse aí. Não é uma decisão do condomínio deixar ou não Isso. carregar o cachorro no colo. É uma decisão acima do condomínio. Acima do condomínio, não fica a critério, porque às vezes as pessoas acham, o síndico, a síndica pega no meu pé, ele não deixa eu fazer isso, não deixa. Não é uma questão dele, é uma questão técnica, onde ele devidamente orientado, seja pela administradora dele, pelo corpo jurídico dele, fala, tem que agir assim, assim, assado. Porque querendo ou não, eu falo muito brincando, quem responde é o CPF do síndico e da síndica. Então, por isso que ele tem que ficar bem atento para que ele não venha responder, que ele não venha acumular prejuízo que ele não precisava acumular. Então, é para ele ficar atento com relação a isso. Boa. Perfeito. Doutor, muito obrigada. Volte sempre. Eu que agradeço, querendo conversar de direito condominial, falar de condomínio, a gente se coloca à disposição. E é bom porque a gente começa a responder algumas perguntas, vocês começam a mandar várias outras, até ficou algumas faltando e posso aqui. falar, o público do Santa Receita, eu vejo pelo meu Instagram, é muito fiel. Que E eles bom, sempre se doutor. identificam, olha, eu te vi no Santa Receita, mas é muito, não é pouco. Que gostoso. Eles sempre se identificam dessa maneira. Ai, que Parabéns boa. pela fidelidade que vocês transmitem aí. Doutor, Obrigada, muito doutor. obrigado. E é Graças a gostoso vocês, a vocês gente são saber demais. disso. Obrigada, vocês são demais. Então aproveita e faz a mesma coisa hoje, viu? aí, manda ver. Aproveita, entra no Instagram do doutor, @eduardorachid.adv, tá aparecendo aí na sua tela, Rachid com D mudo, e fala que viu ele aqui no Santa Receita e manda pergunta pro doutor, que a gente e ele fica feliz, né, doutor? Meu muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, que doutor. demais. Um Prazer, beijo, viu, doutor. novamente. Bom Aprendi ano, várias. mais uma Pra vez. nós Volte todos. mais vezes. Pode deixar.